Me ajuda. Me ajuda a não duvidar que Ele é Deus e que nós caminhamos junto com a Senhora e com Ele para voltar para o céu. Que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizendo não. Me ajuda a não ter medo como a senhora não teve de tanta situação difícil. Não, é para a sua vida. É para a minha vida. O que nos falta? Acreditar. Bem-aventurada és tu, Maria. Por quê? Acreditaste. E porque acreditou, tudo aconteceu. A nossa caminhada espiritual, gente, ela é uma decisão, não é? É uma decisão. Uma coisa é eu ser cristã porque eu herdei. A gente acha que é uma herança, né? Eu sou católica porque a família inteira é católica. E até então nunca pensei direito sobre isso, porque é uma continuidade, né? Vai a família sendo católica. E é o que eu tenho repetido com vocês, a gente é treinado a ir à igreja, mas não é treinado a ouvir. A gente não escuta a palavra. A gente entra e sai, não sabe nem o que foi falado no Evangelho, nem qual era a primeira leitura, nem a segunda, nem o Salmo, nem sabe que uma coisa se conecta à outra. Que tudo, na verdade, é um preparo para o nosso coração, para nos educar. Que, na verdade, o objetivo é nos formar. Então, a gente não tem consciência que tem uma caminhada espiritual. Mas, da mesma forma que a gente cuida do corpo, cuida da saúde física, cuida da saúde emocional, cuida da saúde mental, temos que cuidar da saúde espiritual. Mas não tem mágica. Tudo na vida tem investimento. Então, é preciso, de vez em quando, parar e ser crítico conosco, a caminhada. E quando os discípulos estavam, quando eles recebem Pentecostes, o Espírito Santo, eles estavam com quem reunidos? Com Nossa Senhora. Eles estavam reunidos em oração com a mãe. E Fátima é um mistério muito maior do que a gente tem noção. Muito maior. Quando Nossa Senhora vem, ela aparece a 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Quando ela aparece, ela vem trazer para nós quem é Deus, né? Ela vem revelar tanta coisa do mistério, mas também revelar a nós mesmos quem somos. E a gente, quando Nossa Senhora fala com a Lúcia, com os meninos, vocês deverão vir aqui todos os meses, nesse mesmo dia, no mesmo horário. E a Lúcia pergunta, quem é a senhora? Fala, vem primeiro, depois eu conto. Volta primeiro, depois eu conto. Eu fico imaginando quantos de nós íamos voltar. Porque a matemática de Deus não é a nossa. Imagina, Deus muitas vezes te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, depois Ele te explica por quê, quando você já estiver pronto. Porque a caminhada espiritual é uma relação de confiança. Porque eu não confio numa ideia, eu confio numa pessoa. Então, quando Jesus começa, aqui em João, que está colocado em capítulo 20, no versículo 23, ele fala, se alguém me ama. Aí eu fico pensando, fiquei parada tanto nesse versículo, que eu fiquei pensando, será que a gente tem condição de saber o que é amar a Deus? Com exceção de Nossa Senhora, que o amou como ninguém amou. Será que na minha caminhada espiritual eu não troco Ele tantas vezes por tantas ninharias? Eu troco Ele para tantos ídolos falsos, por tantas situações que me seduzem, me enganam e me enrolam, e que eu acho que é o amor perfeito e é mentira? É só ilusão e enganação? Se alguém me ama, será que a gente de verdade já parou e pensou o que é amar a Deus? Amar a Deus dentro da nossa miséria, dentro da nossa fraqueza, dentro do nosso nada, mas com o que a gente tem para amar, com o que a gente conhece de amor, que é tão limitado, que nós fomos treinados no amor, que eu só amo se. Eu só te amo se você tiver uma conta bancária legal, eu só te amo se você for alguém importante, eu te amo se você for lindo, eu te amo se. E Deus não nos ama apesar de toda a nossa miséria. É uma relação tão diferente. Mas será que nós conseguimos amá-lo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará tudo que eu falei, aí
meu Pai virá e nós iremos fazer nele morada. Será que a gente já levou a sério o que é ser morada da Trindade? Imagina Nossa Senhora, aquela menina que andou carregando dentro dela, por um tempo, por 9 meses, ela foi o próprio templo. Imagina que naquela época que os santos dos santos, os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, ela carregou dentro dela o próprio Deus. Então não existe ninguém que ama mais Jesus do que ela. Por que eu estou falando nela? Porque quem pode nos ensinar a amá-lo? Ela, porque ela é a mãe do puro amor. Ela também é a mãe do temor, a mãe da ciência. Qual é o grande temor que na nossa vida espiritual nós deveríamos ter? Vamos relembrar. Quando Nossa Senhora, com Jesus com 12 anos, vai ao templo em Jerusalém, na época da Páscoa, e ela acha que Jesus está com José, e José acha que ele está com Maria. Quando andam 3 dias, descobre que ele não está com nenhum dos dois. E ela volta. 3 dias perdidos sem ele. Então qual é o maior temor que a gente pode ter? Perder Jesus. Esse é de verdade. O maior temor da nossa vida quer ficar sem ele. Então, ela nos ajuda se o caminho está fora, se o trem está fora do trilho, nos colocar de volta no lugar. Porque ela é mãe. Não existe ninguém que conheceu ele como ela conheceu. Ela gerou ele. Vocês que são mães, vocês sabem. A mãe conhece o filho, mesmo que ele minta, que fala, não, está tudo bem, mãe. Mentira, a mãe sabe que não está. Porque o cérebro da mãe, isso é provado pela ciência, no momento que ela está grávida, o cérebro dela é lapidado na região da sensibilidade. Então o filho põe a chave na fechadura, a mãe fala, o que aconteceu? Ele fala, nem entrei, mas a mãe sabe que o jeito que ele pôs a chave na fechadura está errado. Ele mente na voz, fala, não mãe, está tudo bem. Ela fala, não está. O passo do filho é diferente. Vocês imaginem ela que conviveu com ele, olhando aquele menino. Primeiro ela gerou, depois ela viu ele crescer. Ele viu ele crescendo, até virar um homem, até assumir a missão, até morrer numa cruz. E ela recebeu ele no colo, devolveu ele para o pai. Pode imaginar a alegria dela de vê-lo ressuscitado. Claro que eu acho que ela foi a primeira pessoa que o viu, né? Ele não ia a outra pessoa não ser a mãe, não teria jeito. Então eu fico pensando, a gente já tem consciência que temos uma vida espiritual e que somos peregrinos. E nós somos peregrinos com Maria, não é? Ela é a mãe que pode nos ensinar. Mas com qual Maria que a gente caminha? Nós caminhamos com a Maria, que é a serva, a mestra, a nossa mestra espiritual, que foi a primeira discípula que andou naquele caminho estreito da cruz, até o Calvário. Ou nós caminhamos com Maria, que é aquela inatingível, aquela tão perfeita que fala, não tem jeito de imitar não, e deixa para lá. Ou caminhamos com aquela Maria que Isabel proclama, tu és bem-aventurada, por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. Será que eu convivo com ela? Ou será que eu reduzi Nossa Senhora a uma santinha que me serve, que me dá favores a um preço bem baixo? A gente precisa ser crítico. Qual é a minha relação com a Mãe de Deus? Eu não posso reduzi-la a alguém que eu tenho um aperto, como eu não posso reduzir a Jesus a um aperto como se fosse um gênio da lâmpada, que eu na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim, Jesus. Da mesma forma eu aperto, eu rezo o texto, rezo o rosário, rezo 24 horas. Eu estou querendo fazer com que vocês amadureçam na fé, para que vocês possam entender que eu não posso reduzi-la só a isso. Isso é um risco, um perigo. Eu não posso achar que ela é inatingível porque ela é imaculada, porque ela é bem-aventurada, ela é agraciada. Mas eu posso entender que ela foi uma mulher como eu, só que recebeu, nunca pecou e recebeu as graças de Deus. Ela era agraciada.
Quem que podia imaginar que aquela menina buscando lenha e buscando água, que nunca se meteu com a vida de nenhum vizinho, era a bem-aventurada de Deus, era a agraciada de Deus? Então ela conhece tudo dele, ela viu ele, tudo, mas nada escapa aos olhos dela. Então hoje ela pode me ensinar o caminho. Hoje eu tenho que entender que ela é minha mestra e falar: mãe, me ensina. A senhora que foi a primeira discípula que andou atrás dele naquele caminho difícil, duro, a senhora aprendeu a conviver diante de um silêncio de Deus. Por tudo que a senhora passou, Deus foi silencioso. Deus se manifesta na anunciação e depois se cala. 30 anos de silêncio. Quando José é mandado para o Egito, a frase que está escrita na palavra de Deus é: pega a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes está querendo matar. O caminho tinha que ser rápido e ao mesmo tempo lento, porque eles tinham que fugir, eles tinham que ir por estrada alternativa, porque o resto estava tudo para Herodes pegá-los. Então eles encontraram um monte de coisa, muito mais obstáculos, mas tinha que ser rápido e lento tudo ao mesmo tempo, era uma loucura. E falou: fica lá até que a minha boca fale de novo. Quanto tempo demorou? 7 anos. E nós acabamos de rezar e falamos: Deus não me escuta, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Já demorou 7 anos? Não. Demorou 30 em Nazaré? Não. Então Nossa Senhora traz para nós, quando ela vinha em Fátima, renovar a nossa confiança. Quando o anjo aparece pela primeira vez para preparar os meninos para a vinda dela, alguém se lembra o que o anjo falou para os meninos? Nada, né? É difícil lembrar dessas coisas, né? O anjo fala para os meninos: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas preces. Quer dizer que Deus não é surdo, e que Ele vê, e que Ele escuta. Então o que nos falta? Confiar, que eu falo e Ele escuta, e que eu tenho uma poderosa intercessora diante dEle. Ela está do lado dele, são os corações juntos. O coração de Deus e o coração de Maria estão atentos às vossas preces. E aí, depois da segunda vez que o anjo aparece, o anjo fala com eles: Deus tem um projeto grandioso para a vida de vocês. Era só para a vida dos 3, Lúcia, Jacinta e Francisco? Não, é para a sua vida, é para a minha vida. O que nos falta? Acreditar. Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditaste. E porque acreditou, tudo aconteceu. Se tu me amar, se você me amar e guardar os meus mandamentos. Fala, os mandamentos de Deus é muito difícil. Não. Deus nos orienta a viver bem com Ele e com o próximo. Amar a Ele sobre todas as coisas. Não coloque nada acima de mim nem à minha frente. Quem te deu a vida? Quem te soprou? Falou, bem-vindo à vida, que é eterna. Quem te convidou? Ele. Colocar quem à frente dele? Ninguém. Quem acima dele? Ninguém. Quem que te põe de pé quando você entra aqui destruído? Ele. Quem que renova a sua força? Ele. Quando você está deprimido, entristecido, que de repente seu coração enche de uma alegria, que você escuta uma palavra que te diz: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Você até reanima o corpo e fala: uai. E quando essa palavra vem e te levanta. Então ele falou: por que eu estou te orientando? Os mandamentos são as minhas orientações, para que você não tenha problema com seu irmão, e não tenha problema com o Senhor teu Deus. Então não mexe com um casado, nem você que é casado, arruma uma mulher casada, para que essa confusão de adultério? Falou, porque é uma delícia, é mesmo, pecado é doce no início, amarga depois. Não mata, não rouba, não gema, uma delícia ter muito dinheiro. Para quê mesmo? Não rouba, não mente, não calunia. Não fica escutando o outro falar mal de alguém, porque você está sendo cúmplice do pecado do outro. Isso é grave. Está escrito na palavra de Deus. Ah, filho, a gente nem sabe quais são os mandamentos. Pois é, porque a gente não leva a sério. Eu não amo. Porque se eu namoro alguém, eu sei que ele gosta da comida X, da roupa Y, disso, eu vou fazer tudo que ele gosta. Mas com Deus a gente vai levando mais ou menos. Na hora que ele me chamou, eu dou um jeito no corpo, falo, não, bem que eu acreditava no Senhor. Como que a gente leva a nossa vida espiritual no mais ou menos?
Quantos de nós vocês estão trazendo a Bíblia de tanto que eu falo na cabeça de vocês? E é tão sério, está tudo escrito na palavra, mas a gente não leva a sério. Como a gente não leva a sério o que Nossa Senhora pediu? O que ela pediu em Fátima? Rezem o rosário todos os dias, tem mais de um século. E ela falou: e eu lançarei o meu manto sobre as casas que rezarem e evitarei muitos problemas. Hoje, quando eu fico vendo o mundo virado do avesso, eu penso, e se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês verão, quando é que nós começamos a ter problemas, foi quando parou de rezar o rosário. Só estudar. Segunda coisa que ela pediu. Ela fala assim com Lúcia: vocês estão dispostos a sofrer para a salvação de uma alma? Para a conversão dos pecadores? Fala, Filó, nós vivemos num mundo absolutamente individualista. O problema é do outro que não crê. Eu vou me salvar, o problema é do outro. Né? Nós estamos nesse mundo que só pensa cada um em si. É isso que Nossa Senhora pediu? Eu sou responsável pela salvação de vocês. Por isso que eu estou aqui toda terça-feira. Eu tenho que me salvar e salvar vocês. Fácil não. Por quê? Porque está escrito em Gênesis, pode marcar. Capítulo 4, versículo 9, está escrito: onde está o teu irmão? Vocês lembram quando é que está escrita essa cena? Caim acaba de matar Abel. Deus Pai fala: Caim, cadê Abel? Eu falo: sei não, senhor. Acabou de matar ele. Aonde, Caim? Que está seu irmão? Não vi não, senhor. Como é que mente para Deus? Como se Deus não visse. Gênesis é lá no início, capítulo 4, versículo 9, onde está o teu irmão? Então, quando Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço, ela nos ensina que o terço, primeiro, o corpo do terço, o corpo é oração vocal, é Pai Nosso e Ave Maria. Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus. Porque tudo estava guardado no coração de Nossa Senhora, porque ela pede a devoção imaculada do coração dela. E ela pede a reparação e a devoção ao coração. E o anjo fala: é preciso consolar o teu Deus. Então é tão bonitinho. Porque quando Nossa Senhora pergunta se estão dispostos a sofrer, naquele dia a família da Lúcia, a família dela que era pobre, ficou pior, porque sofreu muita coisa. A mãe dela não acreditou, não era para contar para ninguém. Jacinta conta para a mãe dela. A mãe da Lúcia fica brava, aquela confusão. E a Lúcia sofre muito. E aí ela volta, aparece para Nossa Senhora, aparece, ela fala: me leve embora. Nossa Senhora fala com ela: o meu coração será um refúgio para você, Lúcia. O que é refúgio? É um abrigo. É aqui que você vai se esconder. Porque Jacinta e Francisco eu vou levar rapidinho. Ela falou: mas eu vou ficar sozinha? Não, eu serei o seu refúgio. Então Maria é um refúgio para nós. Nos momentos difíceis, na hora que não está fácil, é ela que nos esconde, é ela que nos ensina. Rezem o terço, porque por enquanto, vocês vão entender que o terço é uma oração contemplativa. As pessoas falam: eu tenho preguiça de rezar o terço, porque repete. Por quê? Porque é contemplativo. Até que a oração vai passar da cabeça para o coração. E se no início eu medito os mistérios da vida de Jesus, que estava no coração de Nossa Senhora, em Lucas, por 2 vezes ele fala: quando o menino nasce e quando ele perde, Nossa Senhora guardava tudo no coração dela. É quando Lucas descreve. Então, de Nazaré, de Belém a Jerusalém, onde tudo começa e tudo termina, está tudo no coração dela. Tudo no coração de Maria. Então depois, à medida que a gente vai rezando, que a gente vai ganhando graças e graças, que a gente passa a meditar os mistérios da nossa vida, nos mistérios da vida de Cristo, sob o olhar dela e dele. Mas tem um chão, né? Porque a gente tem que ser perseverante. Então a gente aprende que a gente reza. E eu rezo pela alma do outro. Eu rezo pela conversão dos pecadores. Quando a gente reza o texto, a gente reza pela conversão dos pecadores. Que a gente intercede pela vida de alguém. E aí a Jacinta era a grande intercessora. E ela fazia jejum e falava com Jesus, falava com Nossa Senhora, para que alguém não vá para o inferno. E hoje nós nos preocupamos com as almas que vão para o inferno. A gente nem acredita que tem inferno. E fala: Filó, que palhaço, não existe. Existe. Nossa Senhora revelou para os meninos, eles viram o inferno.
Nós não acreditamos nisso, então nós nem temos temor de perder a Deus, nós estamos levando a nossa vida espiritual sem nenhum zelo por ela. Então quando ela pede, a gente precisa lembrar disso. A Jacinta pegava uma plantinha que tinha espinho e apertava na mãozinha dela e oferecia isso a Deus. Quando ela adoeceu para morrer, que foi a peste, ela falou, que foi aquela gripe espanhola, ela falou com Jesus: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que alguém se salve. Aí ela foi transferida sozinha para Lisboa. Era uma menina de 8 anos. E como Francisco era o adorador, quando Nossa Senhora falou que ele ia morrer cedo, eles iam para a escola e falavam com a Lúcia assim: Lúcia, vai você estudar, que eu sei que tem que aprender a ler, que ela falou que você vai ficar aqui. Nós vamos embora daqui a pouco, vou ficar aqui consolando Nosso Senhor. E o tempo que ela ia para a escola, ele ficava dentro do lado do Santíssimo adorando Jesus. Uma criança de 6 anos. E nós mal passamos lá uma vez, porque a Filó fala tanto na nossa cabeça que tem que vir adorar Jesus, que de vez em quando a gente passa na igreja e fala: Filó, fui lá, viu? Compreendem? Nós levamos, como é que eu vou amá-lo? Eu amo uma pessoa. Cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. Então, agora vai lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que foi do Evangelho de domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Abre lá. No versículo 15. Pedro nos faz um desafio aqui muito grande. Ele fala: santificai a Cristo Senhor em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança para todo aquele que vos pedir. Se as pessoas chegarem perto de você hoje e falam assim: por que você acredita em Jesus? Você dá conta de defender a sua fé? Você tem argumentos para defender a sua fé? Sim ou não? Fala: filho, eu vou ficar meio embaraçada. Eu vou falar com as pessoas assim: eu prefiro não discutir. É porque a gente não sabe nada. É para morrer de vergonha. Então eu vou sugerir para vocês 2 livros, anota aí. Filó, são livros difíceis? São. Nós temos que largar de moleza. Nós temos que começar a estudar. Então, eu já não vou lembrar o século, se foi século IV, eu já não vou lembrar. É apologética. O que é apologética, Filó? Alguém sabe o que é apologética? Eu vou fazer vocês falar difícil, né, gente? Bacana. Apologética é defender a verdade da fé, com argumentos. Então tem 2 livros famosos, que é de São Justino Mártir. Um chama-se Apologética, e o outro é a conversa dele, a discussão dele com Tufão, que era um judeu, que criticava o cristianismo. Então são discussões brilhantes. Nós temos que conhecer aonde está tudo fundamentado. Vocês acham isso na internet? Você baixa no Google. Vocês podem baixar esses livros. Tem que ter paciência para estudar. Tempo, Filó, não tem tempo. Esse negócio é muito difícil. Vocês imaginam se eu tenho. Tem que ler. É claro, quem quiser, né, gente? Eu fico forçando vocês. Se Pedro me desafiou e desafiou vocês, eu tenho que cutucar vocês, senão não sai do lugar. Ou sai? Não sai. Não sai. Então é preciso que a gente estude. Porque Pedro fala: vocês têm que defender, mas com mansidão e respeito. Mas eu tenho que ter argumento. Eu tenho que saber porque que eu creio nele. Onde que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Por que ele é o Filho de Deus? Se você me amar. Ai, meu Deus. Esse primeiro versículo arrebenta com a gente. Se você me amar. Então você vai saber tudo a meu respeito. Você vai me defender. Você vai revelar na sua vida por que eu sou importante para você. E vai falar: não, isso eu não vou fazer, porque isso vai deixar Jesus triste. Não posso fazer isso. Eu não posso ofender aquele que me amou como ninguém me amou. Aquele que me deu o direito, que muito mais do que me salvar, me fez filho de Deus. Gente, a gente não tem noção do que significa isso. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Isso é uma coisa surreal.
Quando é que aquele povo podia imaginar que alguém mortal como nós se tornaria filho de Deus? E se filho, herdeiro de uma herança eterna, convidado a uma vida que não vai acabar. Gente, isso é uma coisa louca. Uma coisa louca. Conviver no céu com os santos é uma coisa doida. Ainda bem que tudo é eterno, então você tem muita coisa para fazer. Não pense que a morte vai ter a última palavra, que nada. Ela é a porta para me fazer voltar para casa. Compreendem? Mas nós não podemos ficar dormindo. Acorda. Quanto tempo a gente gasta no celular? É muito. Mas para ler é uma luta. Estou falando mentira? Estou não, mas a gente adora o TikTok, que eu quero matar o povo com o TikTok, que hoje é a principal causa de doença psiquiátrica. E não é brincadeira, mas lê, não lê. Nós estamos perdendo o hábito da leitura. Estamos escrevendo mal, falando mal. Por quê? Porque a gente não lê. Vai ler. São Justino Mártir. 2 livros maravilhosos. Difícil, é difícil mesmo. Mas a gente lê, discute com os padres, chama o Espírito Santo para ajudar. Sim, nós vamos levar. Mas temos que aprender. Tem que aprender a defender. Então, quando Nossa Senhora vem em Fátima e nos convida a rezar o rosário, para que a gente aprenda a entender que somos amados por Deus, que Ele cuida de nós. Que a gente reza intercessão uns pelos outros. A gente nunca imaginou que rezar o terço é tanta coisa, né? Que o terço é a oração universal. Quando Bento XVI renunciou, não sei se vocês sabem disso, o povo foi para a Praça do Papa. E fizeram o que lá? O que o povo fez? Rezou o quê? O terço. É de novo a mãe com os filhos diante de uma situação crítica da igreja. Um momento difícil. Então o terço tem essa função eclesial. Eles rezaram em várias línguas. Igual quando a gente está em Fátima. A gente reza Ave Maria, quando vocês estão lá em Fátima, você reza, cada um reza um mistério do terço, cada país reza um mistério. A pessoa, quem está lá sabe que acabou a Ave Maria, cada um responde Santa Maria na sua língua. É o povo reunido diante da mãe, intercedendo e pedindo ao Pai. É maravilhoso a intercessão dela, de uma mãe. Mãe me ensina a amar. Mãe me ensina a caminhar. Com quem? Com seu filho. Me ajuda a viver as demoras dele. Me ajuda a ter a paciência que a senhora teve. Me ajuda a confiar como somente a senhora confiou. Me ajuda a não desistir na hora que a vida está dura. E que eu acho que Deus está demorando demais. Você só esperou 30 anos. Me ajuda. Me ajuda a não duvidar que Ele é Deus e que nós caminhamos junto com a senhora e com Ele para voltar para o céu. Que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizer não. Me ajuda a não ter medo como a senhora não teve de tanta situação difícil. Me ajuda só a dar a mão a Ele e fala, vamos. A senhora que deu a mão para Ele tantas vezes para Ele aprender a andar, para Ele não tropeçar. Me ajuda. É assim. A gente tem que pedir a Deus, a ela, que nos ajude. E está escrito, né, que a gente fala assim, não, mas no final o coração de nós, está escrito, o imaculado coração vai. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Como é que vocês acham? Vocês acham que Nossa Senhora vai aparecer de repente e fazer assim, uau? Vocês acham? Imagina ela discreta do jeito que era, silenciosa do jeito que era. Vai fazer alguma apoteose? Não. Se Jesus, que com a ressurreição dele podia ter feito de tudo, e já hoje a gente nem estaria aqui conversando, porque ele já teria se manifestado e todo mundo estaria convertido. Nossa Senhora, Ele hoje, aquilo que a gente falou semana passada, para que a gente descubra que Ele está vivo, Ele precisa de você para poder estar convertido e anunciar ao outro a alegria de ter um Deus vivo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando a gente cumprindo a oração do terço, a conversão ao Imaculado Coração dela, a reparação dos sábados, o nosso coração se abrir para que o Espírito Santo possa formar Jesus em cada um de nós. Se alguém me ama, vai ser um outro Cristo. Compreendem? Então o caminho, por isso que o caminho nosso é pessoal, porque a resposta quem pode dar esse caminho é só eu. E a gente acha que existe sempre uma desproporção ao que Deus nos pede para o que Deus faz. Nossa Senhora falou assim,
Para que exista paz no mundo, é preciso que você reze o terço. A gente acredita nisso? Não. Tanto que a gente não reza. Porque a gente não acredita que a minha oração do terço vai trazer a paz ao mundo. É porque Deus pede muito. O que Deus pede é pouco para a grandeza do que Ele vai fazer. Então, quando Nossa Senhora, quando Naamã, lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra? Que ele vai até Eliseu, que ele tinha lepra. Ele atravessa, chega até Eliseu. Eliseu não aparece para ele, fica dentro da tenda e fala: vai lavar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele fala: não vou. O pessoal fala: gente, o servo dele falou: mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão facinho, você já veio até aqui, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes, saiu com a pele curada. Então, às vezes a gente não acredita, porque Deus está pedindo: reze o terço, e a sua oração fará diferença para a paz no mundo. Então, Deus pede muito pouco para a grandiosidade do que Ele vai fazer. Então, o que nos falta? Por que a gente não reza o terço? Porque a gente não confia e porque a gente é desobediente. E a gente fica adiando: não, depois eu me converto, não, na hora que eu adoecer, não, na hora que eu estiver próximo de morrer, não. E que dia vai ser? É hoje. Que dia que eu tenho para amar e servir a Deus? Hoje. Então eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Da mesma forma como o anjo disse, Deus tem um projeto na vida de cada um, como tem para os meninos e tem para cada um de nós. O nosso grande desafio na vida é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas, se alguém me amar. Ame a Deus. Escuta, Israel. Ouve, ama a Deus acima de todas as coisas da sua vida. Mais do que a você mesmo. Primeiro ame a Deus. E se vocês começarem a prestar atenção nisso, comece a exercitar. E cada vez que vocês levantarem, se nós somos um sonho de amor dele, se nós só existimos porque ele nos amou tanto, e nos ama, por isso nós nos mantém vivos, porque ele nos sustenta no amor, pergunta para ele de manhã: Senhor, como é que o Senhor me sonha hoje? E deixa Deus ser Deus na sua vida. E não põe limite nele, deixa Deus fazer na sua vida o que Ele sonha para hoje. Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Nós não sabemos se eu chego ali. Não sabemos. Então que a gente aprenda a ter essa docilidade. Que a gente aprenda a ser desafiado, né? Hoje nós estamos sendo muito desafiados para amar. Então, para amar eu preciso conhecer as verdades. Estou chamando vocês para estudar apologética, para abrir a palavra, ler a palavra. Quanto mais vocês ficarem perto da palavra de Deus, quanto mais vocês ficarem na Eucaristia, na missa, mais vocês irão aprender. É igual a comida diante do fogo, ela é transformada porque ela é queimada ali, ela é aquecida. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o outro, que é o nosso defensor, né? Que é o que Deus fala: vou pedir a Deus que mande para vocês o Paráclito. A definição, a tradução de Paráclito é aquele que está ao lado para defender. E na palavra de Deus vocês vão entender que nenhuma palavra é dita à toa. E ele fala o outro Paráclito, porque o primeiro defensor nós já temos, é Jesus. Né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós nessa noite, né? Para nos ajudar a amar o Filho dela, nos dar um coração parecido com o dela, porque igual o dela nunca vai ter, mas parecido com o dela, para que a gente possa amar a Deus, amá-lo e servi-lo. Que essa seja sempre a nossa grande missão, nosso grande desejo do coração, fazer a vontade do Senhor cada dia da nossa vida, estar atento a tudo dele, amá-lo, para que Ele possa vir fazer morada em nós, para que a gente também possa um dia ser o templo onde Deus habita, para que a gente possa com isso levar a palavra de Deus ao outro, para que isso gere alegria no outro. Foi isso quando Filipe levou a palavra. Mas que a gente saiba defender a nossa fé, anunciar o Deus que é vivo, com as verdades que já estão publicadas. Nos basta estudar. Então que Nossa Senhora nos dê perseverança, nos dê força, nos dê coragem, nos conceda, olhe para cada um de nós e interceda nesse momento diante de Deus por nós, que ela como mãe sabe quais são as graças espirituais que cada um aqui hoje precisa, para que de verdade a gente possa amar Jesus como ela o amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doutora Filó, que palavra extraordinária o Senhor nos concedeu por meio da sua vida. Hoje
fomos convidados a fazer uma pergunta que pode transformar completamente a nossa caminhada. Eu realmente amo a Deus ou apenas conheço algumas coisas sobre Ele? Porque amar Jesus não é apenas dizer que acredita nele. Amar é guardar a sua palavra, viver os seus mandamentos, buscar a sua presença todos os dias e permitir que Ele faça morada em nosso coração. Vivemos em um tempo em que muitas vozes tentam nos afastar de Deus. O mundo oferece distrações, ilusões e promessas vazias, mas somente Cristo pode preencher o vazio da nossa alma. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Nossa Senhora, como uma mãe amorosa, continua segurando nossa mão e repetindo o mesmo convite que fez em Fátima. Voltem para Deus, rezem, perseverem e não tenham medo de confiar. Talvez você tenha chegado até este momento carregando preocupações, desânimo, tristeza ou até pensando que Deus se esqueceu de você. Mas esta mensagem é um lembrete do céu. Deus conhece a sua história, escuta as suas orações e jamais abandona um filho que decide caminhar com Ele. O tempo de Deus nunca é atraso. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você reza, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele transforma o seu coração. Que a partir de hoje, você tome uma decisão concreta. Separar um tempo para a palavra de Deus. Participar da Santa Missa com o coração atento. Rezar o Santo Rosário com amor e permitir que Jesus seja o centro da sua vida. Não adie a sua conversão. Não espere um momento perfeito para começar. O melhor dia para amar e servir ao Senhor é hoje. Como ouvimos nesta reflexão, nós só temos o agora. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e com todos aqueles que precisam reencontrar a esperança e fortalecer a fé. Talvez um simples compartilhamento seu seja um instrumento que Deus usará para alcançar uma alma que estava distante dele. Deixe também o seu like, pois isso ajuda esta mensagem a chegar a milhares de pessoas que também precisam ouvir esta palavra. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para continuar recebendo reflexões, orações e ensinamentos que aproximam você de Deus todos os dias. Que Nossa Senhora de Fátima cubra você e toda a sua família com o seu manto sagrado. Fortaleça a sua fé, ensine você a amar a Jesus com um coração semelhante ao dela e conduza cada passo da sua caminhada rumo à santidade. Que o Espírito Santo faça do seu coração uma verdadeira morada de Deus. Renove suas forças, aumente sua esperança e conceda a graça de viver cada dia com fidelidade, perseverança e alegria. Nunca se esqueça, quem ama a Deus jamais caminha sozinho. Cristo está com você hoje, amanhã e por toda a eternidade. Deus o abençoe abundantemente. Agora, vamos juntos fazer uma oração. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti para dizer que desejo amar-te acima de todas as coisas. Perdoa-me pelas vezes em que me distraí com as preocupações deste mundo e deixei a Tua palavra em segundo lugar. Ensina-me a viver uma fé verdadeira e guardar os Teus mandamentos e a fazer da minha vida uma morada do Teu amor. Espírito Santo, ilumina a minha mente e fortalece o meu coração. Dá-me coragem para testemunhar a minha fé, perseverança na oração e sede da Tua palavra. Que eu nunca tenha vergonha de dizer que pertenço a Ti. Nossa Senhora de Fátima, Mãe querida, segura a minha mão e ensina-me a confiar como a Senhora confiou. Ajuda-me a esperar o tempo de Deus, a rezar com fidelidade e a nunca desistir, mesmo nas dificuldades. Senhor, eu Te entrego a minha família, os meus sonhos, as minhas preocupações e toda a minha vida. Conduz os meus passos, afasta de mim tudo aquilo que me separa de Ti e faz crescer em meu coração
o desejo de te amar e servir todos os dias. Que eu nunca me esqueça de que só tenho o agora para viver a tua vontade. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de glorificar o teu nome e caminhar rumo ao céu. Eu confio em ti, entrego-me completamente a ti e escolho viver para ti. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Segundo, que ele agora tirou o pai da cama, o pai tem que dormir no sofá, ele dormia comigo. Falei, como é que é? É seríssimo, os nossos filhos não estão preparados para nada. Não dão conta de uma frustração. Chegou no meu consultório um adolescente de moletom preto, com a cabeça coberta, eu já fico assustado. Já fica apavorado. Não podemos dormir, gente. Temos que vigiar. Se eu liberei a tela, eu tenho que ver o que está acontecendo. A educação cristã, criar os filhos de uma forma cristã, é hoje o maior desafio que nós carregamos. A sensação que eu tenho quando a gente cria os filhos de forma cristã é estar no barquinho a remo em alto mar, cruzando com os transatlânticos. Mas a gente vence porque no barco tem Deus e Nossa Senhora, senão não vencia. Essa passagem, ela é uma passagem muito interessante porque tem alguns pontos que a gente precisa conversar. Não posso falar com vocês de uma educação cristã sem que a família tenha uma vida espiritual. Vida espiritual significa que o casal tem oração individual, oração em família. Regularidade dos sacramentos. Eu não posso confessar uma vez por ano, só na Páscoa. Não posso. O que Nossa Senhora pede em Fátima é confissão pelo menos mensal. A confissão, a Eucaristia. Se eu pudesse dar um presente para cada um nesse mundo que está aqui, eu ia fazer uma intercessão tão poderosa se eu pudesse diante de Nossa Senhora e falar, concede a todo mundo que está aqui, ao mundo inteiro, a missa diária. Concede a graça de receber esse alimento do céu todo dia, que é a nossa força, que é a nossa luz, que é a nossa vida, que a gente vá se alimentar antes de trabalhar. Concede a cada um de nós. Isso é um presente que não tem preço. A gente ganha à medida que a gente pede. A gente então precisa da vida de oração pessoal, junto, o casal tem que rezar junto, visita, regularidade dos sacramentos, amor do casal e amor ao próximo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A maior riqueza que um pai e uma mãe pode dar para um filho é o amor que vocês têm entre vocês. Por isso que eu achei espetacular. Quando eu cheguei aqui, estava sendo preparado uma renovação do amor entre vocês. O amor do pai e a mãe é o alicerce da saúde emocional de um filho. Porque se a criança tem uma casa que é estável entre o amor do pai e do filho, da mãe, a criança é uma criança segura. Porque ela sabe que ela tem um ambiente seguro. Tem o amor do pai e da mãe, que é a maior segurança de uma criança. Se numa casa alguém grita um pouco mais, é que o coraçãozinho da criança aperta e ela fica apavorada, porque tudo aquilo que eu tenho pode ir embora. E o que a criança quer é a presença do pai e da mãe. Então, o alicerce da saúde emocional de uma criança é o amor do pai e da mãe. Por isso que pai e mãe, de vez em quando, precisa sair sozinho. Filó esse egoísmo? Não. É necessidade absoluta de eu manter a fonte. Então, de vez em quando, o casal precisa viajar só os dois. Nem que seja um final de semana, nem que seja sair para jantar um sábado e domingo. Precisa rever a caminhada, precisa rever os propósitos. Precisam fazer o que vocês fizeram aqui agora, de renovar a opção de continuar o caminho. Aliança não é, casamento não é uma aliança de amor? Então eu quero continuar caminhando com você por mais esse ano, por mais 2, até o fim da vida. E isso é extremamente importante. Por quê? Olha que coisa impressionante.
Quando Nossa Senhora encontra Jesus, vocês imaginem a angústia desse casal. Perdeu Jesus 3 dias. E não foi qualquer menino, né? Foi o Filho do Altíssimo. Perderam. Na época não tinha celular para poder localizá-lo, não tinha Bíblia, tinha nada. Não tinha nada para localizar esse menino. E aí quando Nossa Senhora chega no templo, ela não fez como a maioria das mães fariam. O que as mães vão falar? Menino, você quer matar sua mãe? O que foi que ela falou? Teu pai e eu estávamos aflitos. Unidade do casal. Unidade. Gente, mas isso é tão importante que vocês não têm noção do que eu estou falando. O casal tem que dar essa força, essa unidade para a criança. Isso é uma sustentação para ela. Isso para ela é uma base sem noção. Vocês não têm dimensão. O que significa para uma criança teu pai e eu? Está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 25. A casa que divide contra ela não vai ficar de pé. Então o pai não pode falar uma coisa, a mãe pode falar outra. Tem que ter uma unidade do casal. Unidade. Então isso é uma coisa importantíssima que vocês precisam pensar no que eu estou dizendo a vocês. Teu pai e eu. E a palavra termina falando que eles desceram para Nazaré e que Jesus era submisso a eles, ok? Por que Jesus era submisso a eles? Porque primeiro Nossa Senhora e São José eram submissos a Deus. Então, para que o filho seja submisso a vocês, sejam vocês submissos a Deus. Isso é de uma seriedade. Porque a gente tem que exercer dentro de casa uma coisa que se chama autoridade. Autoridade não é autoritarismo. O que significa autoridade? Autoridade, eu estou ao seu lado até você crescer e dar conta de tomar as suas decisões sozinhos. Hoje em dia o mundo tem muita dificuldade dessa palavra autoridade. E os pais começaram a fazer da criação dos filhos o tal do pai amigão. Tem pai amigão não. Pai é pai, mãe é mãe. Não existe, nós estamos falando de família, não estou falando de república. Família é família. Tem autoridade de pai e autoridade de mãe. A eles eu devo a minha vida. Foi por através deles que eu vim ao mundo. Então eu tenho que ouvir o pai e a mãe dizer sim senhor e sim senhora. Não é essa confusão que está existindo hoje mais não. Temos que colocar as coisas nos trilhos. Precisamos ensinar a criança. Precisamos dizer não à criança na hora que precisa ser dado. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é Firmeza e Ternura com os Filhos. A gente precisa falar simples, reto e direto. A linha é reta, a ordem dada é reta. Com firmeza, não precisa bater em ninguém. Mas a criança sabe o tom de voz. A criança precisa entender que dentro de uma casa tem uma hierarquia. Teve um casal que viajou muitos quilômetros para chegar no meu consultório. Sabe qual a razão da consulta? Estava a mãe, a avó e o pai. E um menino terrivelmente esperto de 5 anos de idade. Terrível, custoso. Doutora Filó, sabe por que nós trouxemos essa criança? Não. Falei, porque é saudável, né? Só de olhar fisicamente saudável. Por 2 razões. Primeiro, ele só come, se na mesa tiver ligado celular, iPad e televisão. Falei, mesmo? Ó, que encanto. Segundo, que ele agora tirou o pai da cama, o pai tem que dormir no sofá, ele dormia comigo. Falei, como é que é? Falei, quem que é o pai da casa? Tem pai dentro de casa? Ele falou, tem, então a partir de hoje o senhor manda em casa, ou não? O senhor manda. Ele vai dormir no quarto dele, e ele me olhando. Ah, doutora, mas ele pode não dormir, que bom, ele anda a noite inteira, olha que espetáculo. Tranca a casa e ele anda, quando vai cansar ele vai dormir. Se ele não estiver querendo no quarto, me dá, que tem muita gente querendo. A partir de hoje, o senhor dorme na sua cama, com a sua esposa, e ele vai dormir aonde ele quiser, ele tem um quarto. Quem manda é pai e mãe, não é menino. Presta atenção nisso. Aí, ele falou, e aí ele só come se ligar tudo isso. Falei, então a partir de hoje, dentro de casa nós temos jejum, né? Porque se ele não vai comer, não tem televisão, não tem celular e não tem iPad diante do almoço. Prestem atenção. Nós estamos perdendo coisas tão preciosas. E uma coisa que a gente não pode abrir mão é refeição à mesa. Não podemos perder isso. Primeiro, assentar porque somos família. Nós temos que ter gratidão a Deus, porque temos comida. Primeira graça. E o ser humano não tem gratidão, ele precisa desenvolver gratidão. Isso não é um dom que a gente nasce com ele, não, precisa desenvolver. Então agradece a Deus que tem comida. Segundo, agradece a Deus que eu posso degustar. Vocês não sabem o que é comer por sonda, gente. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é ter uma criança alimentando por gastrostomia e a gente passa comida na boca delas.
Você pode degustar. Então, obrigado, meu Deus. Eu tenho saúde para sentar à mesa. Porque preocupado, você está entalado, você não come. Então, é muita graça. Assentem à mesa, agradece a Deus tudo que está ali. E a mesa é lugar de sonhar. É lugar dos melhores projetos e planos. É a refeição. Nunca corrijam um filho na mesa. A correção é depois que sai da mesa. A mesa é sagrada. Nós estamos perdendo essa dimensão. Não pode viver o que está acontecendo hoje. Os adolescentes pegam o prato de comida, cada um no seu quarto. Não é república, gente, é família. É ali que a gente conversa. É ali que se sonha. É ali que eu olho para o meu filho. É ali que eu descubro as coisas que estão acontecendo. Eles, na idade de 3 anos, que eles fazem assim com a mãozinha, eca, eca, eca. Quer comer nada, aquela luta. Não briga, põe o que ele come e deixa seu filho ver você comer. Com aquela boca boa. E vai falar, uai mãe, por que você está comendo esse negócio que você não me deu? Uai, está aqui, você não comeu o que eu não quis. Porque menino copia vocês. Tudo que vocês fazem, menino, repete. Meu pai come aquilo, meu pai gosta daquilo. E o menino vai copiando vocês. Então mesa, refeição é sagrada. Eu não posso distrair com tela. Não posso distrair. É a hora que eu olho nos olhos do meu filho e vejo o que está acontecendo. Por que é importante comer à mesa? Porque eu não me alimento, não é só da comida que eu como, mas é da presença das pessoas. O amor me alimenta, me nutre. Então se eu estou sentado à mesa com aqueles que eu amo, eu vou ser saciado. Compreendem? Nunca abram mão, porque são memórias olfativas. São memórias, a gente assenta à mesa e vai comendo o dia inteiro. Estou contando caso, não é assim? Contando caso, conversando. Não abram mão disso, porque isso vai dar fortaleza para os filhos de vocês. Uma outra coisa tão importante. Existe uma cultura pagã, que o filho já é toda bondade, é uma maravilha poder ter é maravilhoso ter filho. Mas o menino não vem bom. Não vem bom. Educação significa, eu vou extrair de você o que você tem de melhor, que está escondido aí, você não sabe. É igualzinho pegar e fazer uma obra de arte. Você vê um bloco de mármore e fala, tem alguma coisa escondida aí, eu vou tirar. O filho não vem bom ao mundo, porque nós somos feridos pelo pecado. Então quem é cristão sabe disso. Nós somos feridos pelo pecado original. Então a nossa tendência é o egoísmo e toda espécie de mal. Não é brincadeira. Tanto que a luta que a gente faz com as crianças de 3 anos é, meu bem, empresta seu brinquedinho para o outro. E fala, não, é meu. Ou luta. Educar é um processo que só tem começo. Até na hora da sua morte, você no caixão, você vai estar educando seu filho. E nós temos que educar os filhos de forma que quando ele perder na vida, ele não se perca. Hoje nós estamos com uma geração que não pode ter uma brisa suave que quer suicidar. Meu namorado terminou comigo, vou suicidar. Eu falei, como é que é? Namorado na idade de vocês, vai, um vem 18. É seríssimo. Os nossos filhos não estão preparados para nada. Não dão conta de uma frustração. Então eu tenho que formar meu filho internamente com firmeza, com valores. Como é que eu vou colocar nesse menino valores cristãos, virtudes? Como é que eu vou fazer ele ser um cidadão? Como é que eu vou fazer ele ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, se eu não educar? Se eu não estiver do lado dele, não tem milagre, não tem geração espontânea. Quando alguém falar com você, nossa, deu sorte de ter esse menino. Sorte, joelho, né bem? Joelho. É muito jejum e oração para criar um filho cristão. Não é brincadeira. É uma luta diária. Educação é um processo contínuo. E educar nesse mundo pagão não está brincadeira. É um desafio de todos os dias. Não é fácil. Então, guardem isso. Não terá geração espontânea se você não se envolver. E se envolver significa, não é ter um pouquinho de tempo com meu filho antes de eu ir trabalhar, nem à noite antes de ligar a abençoada da televisão, que eu mando todo mundo desligar, senão já não tem tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhe para os filhos de vocês, bota reparo. A gente só consegue ver quando bota reparo. É impressionante, tem que ser visto, tem que olhar para o filho. Se eu não olhar, eu não vejo. Então preste atenção no que eu vou dizer a vocês. A gente começa a observar a criança pela forma como ela anda. O nosso pé não tem planta. Eu falo a planta do pé. E o pé, a planta, ela não tem que ter raiz para ela estar bem? Tem que ter raiz. Então quando uma criança anda, se ela sabe ser amada, ela tem uma pisada forte.
Aquela criança que anda na ponta do pé, não significa só que ela seja autista. Ela pode não se sentir amada. Ela pode não sentir que ela tem um lugar no mundo. E é como se ela entrasse escondida, como se não pudesse fazer barulho. Presta atenção nisso. Presta atenção na forma que a criança te mostra a vida. Porque quando você tem filho, o filho pega o espelho, vira para você e fala: assim que é você, pai, ó. Assim que é você, mãe, ó. Ele te mostra. Por isso é tão difícil ser pai e mãe. A parentalidade, ela é construída. Não se nasce pai, não se nasce mãe, mas torna-se pai e mãe. Com a ajuda de Deus, Nossa Senhora, hoje não dá conta. Não dá conta. Não é uma brincadeira. Pegar um bebê, e eu falo com os pais no consultório, chegou um mistério para nós. E nós temos que ajudar esse menino a ser um homem ou uma mulher como Deus sonhou com ele. Ô luta. É uma missão que a gente abraça com muito amor, mas é um desafio imenso. Imenso. Então, presta atenção nos filhos. Presta atenção. Olha o que está acontecendo com o seu filho. Quando o menino faz 3 anos de idade, 3 anos, eu falo com os pais: compra uma bicicleta para ele. É a idade de aprender a andar de bicicleta. Por quê? Porque andar de bicicleta é o primeiro treino de equilíbrio para a vida. E a vida, a gente precisa de muito equilíbrio. Ô palavrinha, né? A gente precisa de equilíbrio para dar conta do mundo. E sem o equilíbrio a gente não dá conta. Como é que começa isso? Com 3 anos de idade. Nunca permitam, nunca, que um estranho tire a rodinha da bicicleta do seu filho. Por quê? Porque ele vai cair. A hora que você tirar a rodinha, ele vai cair. Vai cair, como na vida. Mas tem um pai ou a mãe que fala: levanta, meu filho, e começa de novo. E isso é para sempre. Levanta e começa de novo. Uma das conversas que mais marcou a minha vida com meu pai, eu devia ter quase 30 anos, quando eu estava preparando para casar. O primeiro que eu achei que eu ia casar, né? Porque a vida é cheia de ilusão. E aí, terminamos o relacionamento, ele quis terminar. E eu fui para casa chorando, evidentemente. Minha mãe chorava, minha avó chorava. Meu pai fingiu que não percebeu a história. Almoçou, porque nada tirava o apetite dele. Almoçou. Quando terminou o almoço, ele falou: Filó na sala. A minha mãe ameaçou e falou: eu e ela. Não perguntou por quê, o que aconteceu. Falou: só quero que você escute uma coisa. A vida nos reserva coisas boas e ruins. Neste momento a vida está te reservando uma coisa ruim. Mas a vida, minha filha, tem que te encontrar de pé e com a cabeça erguida. Levanta e anda. E se arruma, que ninguém merece uma mulher mal acabada. Ponto. Ponto. Pergunta se eu tive coragem de chorar depois disso. Nunca mais. Até hoje isso me leva. Levanta e anda e se arruma. Levanta, anda e se arruma. A vida tem que te encontrar de pé e com a cabeça erguida. Então, a fala de um pai e de uma mãe gera vida ou morte em nós. Olha para a orelha de quem está do seu lado e observa como nós temos um feto dentro do ouvido. Olha, aqui dentro da orelha tem um feto. Por isso que o que eu escuto gera vida ou morte em mim. Por isso que está escrito em Deuteronômio: escuta, Israel. Escuta. Escuta. Então cuidado com as palavras. Cuidado quando você fala com um menino: você é incapaz, você não dá conta, você é um incompetente. Porque ele vai ser exatamente o que você está dizendo. Mas fala com seu filho: você dará conta, meu filho. Isso é construção da estima do seu filho. Aí tem uma festa na escola, tem uma Olimpíada na escola, e você fala com ele: não, você dá conta. De quê? Porque nunca deixaram fazer nada. Tudo que eu fui fazer, falaram: você não dá conta, você é um incapaz. Então, lá na escola, eu fico, lá no consultório, quando eu falo com a criança: tira a roupinha para me ver. A mãe tenta tirar, eu falo: deixa ele fazer, ou deixa ela fazer, para ver até onde ela consegue ir. Até onde ela consegue ir. Porque eu tenho que ajudar ela e falar com ela: parabéns, você deu conta? Parabéns, agora tira a roupinha, dobra e põe ali. A mãozinha que tira, a mãozinha que guarda. Luta, ensinar é brinquedo não. Mas é possível, né? Porque a criança é fascinante, né, gente? É uma paixão, cuidar de menina é uma paixão. Mas é trabalhoso. É trabalhoso. Então é preciso permitir que a criança cresça e eu esteja ao lado. Agora eu vou precisar falar com vocês de um assunto difícil, assim. Eu, como pediatra, tenho algumas preocupações, né? E uma das preocupações minhas é essa que eu falei com vocês: que a criança cresça forte internamente, para que ela perca e não se perca. Que a gente vai ter muitas perdas na vida, mas eu não posso me perder. Porque eu tenho que entender que o sentido da minha vida, quem me criou é Deus. Então,
O filho precisa entender, a saúde é física, mental, emocional e espiritual. A física todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é bom comer, esporte, todo mundo sabe. A emocional nós já falamos aqui, o que precisamos fazer para poder dar saúde emocional para os filhos. A saúde mental tem me preocupado profundamente. Nunca imaginei ver uma geração de famílias e de crianças tão doentes do ponto de vista psiquiátrico. Eu tenho criança de 10 anos tomando 3 remédios de tarja preta. Por que os meninos de 10 anos estão vivendo síndrome do pânico? Por causa de quê? Presta atenção nos filhos de vocês. Abrace, dê colo, brinca com eles, esteja com eles, perca tempo com seus filhos, entre aspas. Esteja ao lado dele. Amor tem sacrifício mesmo, não tem jeito. Eu estou morto, mas tem que brincar. Não tem jeito. Mas eu vou pedir a vocês uma coisa que é a minha guerra há anos. Estou quase vencida, mas ainda não me sinto assim, que é o famoso celular. Isso não é brincadeira. Tanto que a marca da Apple é o que mesmo? Uma maçã mordida. Eu nunca vi um plano tão espetacular para destruir a humanidade como o celular. A tecnologia, ela é maravilhosa, tanto que ela permite que a gente esteja aqui, milhões de pessoas nos ouvindo. A tecnologia é espetacular, mas ela é igual uma faca. Com a mesma faca que eu descasco uma laranja, eu mato alguém. Presta atenção quando eu dou um celular para um filho. Eu acho que criança não poderia receber celular. Eu pensava de Filó, que dia que eu vou ter celular? Eu falei, o dia que você puder comprar e pagar a conta. Eles querem me matar, todo dia no consultório. Mas não é brinquedo. Qual a necessidade de uma criança levar celular para a escola? A não ser ostentação. Se eu coloquei meu filho nessa escola, eu confio. Se acontecer alguma coisa, a escola tem meu telefone, me liga. Qual a necessidade de levar celular para a escola? Zero. Presta atenção. Quando nós demos o celular para a vida do filho, é como colocar um menino num carro, sozinho a 150 km por hora. Eu dou um universo para ele, o universo. Então, antigamente me preocupava os adolescentes vendo pornografia. E eu falava com eles, vocês estão vendo pornografia? Não, tia Filó, mas esse cara mais vermelho que um tomate. Falei, tá. Mas a gente precisa começar a prestar atenção. Eu tive uma menina de 10 anos no consultório. E ela sempre foi uma criança que desde que nasceu, ela não deixava nem a consulta acontecer, de tanto que falava, mulher, né? Porque mulher primeiro fala, depois respira, né? Mas primeiro fala. E aí, ela chegou no consultório e a consulta, ela esteve muda. Eu falei com a mãe, o que está acontecendo com ela? A mãe falou, uai, nada. Nada? Por quê, doutora? Ela só veio para a rotina. Eu falei, ela está muda. Vocês não estão percebendo que ela está muda? Alguma coisa aconteceu com ela e não é boa. Que isso, Filó? Aconteceu alguma coisa com essa menina? Bem, tudo bem, ela não quis dizer nada, foram embora. No fim do dia a mãe me ligou. Doutora Filó, eu cheguei em casa, falei com ela, a tia Filó está preocupada com você. Aconteceu alguma coisa? Ela falou com a mãe assim, a tia Filó está certa, mãe. A alma até sai do corpo da mãe na hora dessa e volta, né? Ela falou, o que aconteceu? Sempre tem um abençoado de um amigo ou de uma amiga, né? Uma coleguinha chegou na sala com um papelzinho e falou assim, aqui ó, quem quiser ver. Imagina, curiosidade. Aí deu para essas crianças o site, um site pornográfico, inclusive com sexo com animal. Menina de 10 anos viu aquilo, ficou tão em estado de choque, ficou muda. Então não é brincadeira, porque eu tenho... Você imagina o que eu tenho que fazer? Hoje existe um trabalho para destruir a criação de Deus. Existe um trabalho para poder fazer com que você não entenda que você é filho do Altíssimo. É para tirar de você a beleza de ser filho de Deus. Então está mostrando só o pior. Eu tenho ficado preocupada demais com as crianças agora, é de 6 a 10 anos que estão vendo pornografia. Se vocês acham que eu estou louca, começa a investigar. É de apavorar o que eu estou assistindo. Outro dia lá no consultório, um de 8 anos, estava a mãe, eu, e ele sentado do lado da mãe. Ele levantou e falou assim, tia Filó, posso falar uma coisa? Eu até gelo, eu sei que não é bom. Ele ficou do meu lado e falou assim, lá na escola, um coleguinha falou que é assim, ó, empresta aqui, mamãe, seu celular. Se eu entrar aqui, tia Filó, e digitar assim, ó, X vídeos, olha o que acontece. Uma relação de filme pornográfico, o menino ficou tão assustado que ele me mostrou. Pode imaginar? Isso ele tem 8 anos de idade. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Quanto prejuízo eu estou fazendo para a vida desse menino, para o futuro dele, não só agora. Por que nós estamos sexualizando as crianças antes da hora? Está errado. Outro dia uma mãe chegou no meu consultório desesperada. Ela não estava marcada, ela foi parar no meu consultório. Porque ela tinha um coleguinha na casa dela, que ela levou para brincar.
E o coleguinha, ela levou, chegou no final do dia, foi levar o menino na casa dele. O menino na porta do prédio gritou pro outro no carro: ô fulano, quando você chegar em casa, baixa o filme que eu vou te mandar. Mãe é neurótica, mãe tem que ser louca, chata e neurótica. Se não for isso, não é mãe. Mãe tem que ser doida, senão não cria filho. Não tem jeito, não tem jeito. Mãe é aquela leoa, que a gente mata o mundo, mas salva o menino. Não tem jeito, não tem jeito. Ah, chegou em casa, o menino falou: mãe, baixa o filme aí que o coleguinha mandou. A mãe não olhou o que era, baixou o filme. E aí, tanta coisa que uma coitada de uma mãe tem para fazer dentro de casa, que ela não prestou atenção. Aí o celular estava jogado dentro de casa. Quando a menininha de 4 anos pega o telefone lá solto, faz assim, bateu na tela, abriu a cena de um sexo oral. Falou: mamãe, por que a moça está fazendo isso? 4 anos de idade. Isso é gravíssimo. Esse mesmo menino foi para a casa da avó almoçar. Ele não tem celular. Na casa da avó tem uma tia-avó que está com Alzheimer, mas você não sabe. A tia-avó fez o que com o menino? Deu o celular. Esse menino foi para o quarto, 10 anos de idade, foi ver pornografia, masturbou e gravou. A tia-avó está mais, né? Não está entendendo nada, jogou na internet. Aí algum parente viu, falou: gente, o que está acontecendo? Até alguém ver, alguém descobrir, alguém apagar, 14 minutos rodou. Essa mãe foi parar no consultório porque ela enlouqueceu quando viu tudo isso. Não podemos dormir, gente, temos que vigiar. Se eu liberei a tela, eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Não tem jeito. As crianças precisam de família, de esporte e de Deus. O que nós estamos substituindo aí, eu não sei. Então eu dou para o meu filho. Outro dia, uma de 10 anos falou comigo assim: tia Filó, eu preciso de um iPhone 15. Falei: pra quê, gente? Isso é seríssimo. E isso independe da classe social. Outro dia a gente estava olhando lá no hospital, o pai tomando conta da criança internada, 1 ano de idade, 1 ano. O pai no celular. A gente estava no corredor com o espelho, estava discutindo o caso e observando o pai na tela. A criança de fraldinha de 1 ano ficou em pé e a gente vigiando. E o pai colocou uma garra no berço segurando o celular para a criança. 1 ano, gente, 1 ano. Ela fazia assim com o dedinho, pegava o soro, girava e nós vigiando. O pai viu o quê? Nada. Então eu estou de companhia com meu filho no hospital, mas eu ponho uma garra segurando o celular, para que ele não me interrompa naquilo que eu estou fazendo. Está errado. A gente chama atenção, a gente que está doido, a gente que está errado. O pediatra que é chato, o pediatra que é neurótico. Eu já tive todos os problemas que vocês puderem imaginar com tela. Todos os problemas. Eu já tive menina de 12 anos com virgindade leiloada. Eu já tive de tudo que vocês puderem imaginar. Já acionei Polícia Federal dentro do meu consultório. Já chamei o promotor Cazé, vocês já ouviram falar dele. O promotor que mais luta contra a pedofilia. Brilhante, já foi extremamente premiado. Isso que esse Cazé já me ajudou na vida, não é brincadeira. Para salvar esses meninos. Bota reparo no filho de vocês. Filho é para ser olhado, vigiado, porque ele não é seu. Ele te foi dado como presente, você vai ter que prestar conta dele diante de Deus, nosso Senhor. Cuidado com o que nós estamos criando. Eu não posso criar para o mundo, eu tenho que criar para Deus, nosso Senhor. É um desafio brutal. Brutal. Quando eu converso com os adolescentes no consultório, que eu vou falando: não deixe fazer isso, não deixe. Eles chegam no final e falam: o que está escrito no final? Eles falam: não sei. Lê, tem uma coisa escrita que eu escrevi. Não sei, lê de novo. É uma folha em branco, né? Tem uma coisa escrita, o que está escrito? Sabe por que eu sou chata desse jeito? Porque eu te amo e eu não vou te perder. Então eu vou matar o mundo, mas eu te salvo, compreendeu? Eu não posso deixar enquanto você não tem consciência do mal que está aí. Existe um mal embutido para destruir o ser humano. Um dos livros que eu tenho daquele grande exorcista do Vaticano que faleceu recentemente, Padre Gabriele Amorti. Quem já viu as coisas dele? Vocês conhecem? Algumas pessoas conhecem. Um dos livros que eu tenho dele, de um exorcismo que foi gravado por autorização do Vaticano, o demônio fala, e eu nunca imaginei que eu ia ver isso no meu consultório, e eu comecei a ver isso com criança de 9 meses de idade, e ele falava: eu irei tirar a pureza das crianças a partir das fraldas. E isso está se cumprindo, por permissão nossa, porque o mal ele se reveste do bem. Olha que plano maravilhoso, que é eu colocar um celular tão bonito, tão bacana, que é símbolo de ostentação, de poder. É grave, se vocês não acordarem, é grave.
Quando eu tentei tirar, na França não se entra com celular, a França expulsou o TikTok. É grave. Olha o que essa praga desse TikTok está fazendo na cabeça dos filhos de vocês. Pelo amor de Deus, está transformando esses meninos em serem incapazes de pensar, apenas de consumir. Fora a palhaçada dos desafios. E há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, nós recebemos lá no CTI dois rins de uma criança de 10 anos. Que foi, quem era o doador do transplante? Uma criança de 10 anos que foi cumprir o desafio do TikTok. Quanto tempo você fica sem respirar? Ele ganhou. É grave. Nunca vivemos um problema tão grave na atualidade. Então nós estamos com uma geração que não tem sonhos, porque tudo tem que ser agora. Eu escutei uma jovem falando assim: eu não tenho paciência de esperar 9 meses para o menino nascer. Então estou rezando para ele ser prematuro. Ainda bem que Deus não escuta. Tem umas coisas que Deus não pode escutar. Não tem condição. Porque tem que nascer prematuro, doutor, porque eu não tenho paciência de esperar 9 meses. Então é uma geração que não espera. Uma geração imediatista. E uma geração que não sabe mais sonhar. Não sabe mais sonhar. Tudo tem que ser agora, no dedinho que passa. Como que nós vamos resolver isso? Não sei. Mas eu tenho que tirar do menino, o ídolo dele não está na tela. Ídolo de filho tem que ser pai e mãe, que dá vida por eles. Vocês trabalham o dia inteiro, morrem por causa desses meninos. Isso não é brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Fica os meninos idolatrando aquilo que não presta na tela. Não presta. Prestem atenção no que os filhos de vocês estão vendo. Preste atenção. A situação é mais grave do que vocês possam imaginar. Vocês imaginam o que o meu consultório tem de problema de tela? Insônia, menino que não dorme, menino com problema de escola, menino com queda. É seríssimas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos de acordar para essa realidade que é dura. Eu brinco lá que meu sonho é todo mundo ser atleta. Eu não tenho nenhuma preocupação com medalha. Eu quero que eles façam esporte de forma que eles tenham compromisso, constância. Eles têm que estar sempre na escola, lá no esporte deles, várias vezes ao dia. A medalha é aquela que eu coloco no corpo dele. Não é outra coisa. Então é preciso que a gente preste atenção. E se eu tiro a tela, eu tenho que substituir por alguma coisa. Existe um livro que, se vocês não leram, vocês deveriam ler. Está na Amazon, custa R$ 44,89. A Fábrica dos Cretinos Digitais. Leiam isso. É estudo de um neurocientista francês, contando tudo que acontece com a criança com a tela. 1 hora de televisão, menos 17% de aprendizagem matemática. A Fábrica dos Cretinos Digitais. Você quer ter um filho líder? Dê um livro para ele ler por semana. Quer ter um filho que vai ser subordinado, alguém vai comandá-lo, ele não vai ser capaz de pensar? Dê tela para ele todos os dias. E você verá o resultado disso. É simples assim. Educação não é uma brincadeira. É um desafio? É um desafio. Mas presta atenção nos filhos. Há uns meses atrás recebi telefonema de um pai no domingo à tarde. Domingo à tarde, um pai me ligar, a coisa não é boa. E esse homem me ligou chorando, falou: doutora Filó, só não sabe o que aconteceu. Era um casal cristão, estavam rezando o terço em família todos os dias. E porque resolveram aumentar o tempo de trabalho, para aumentar o ganho, eles começaram a trabalhar mais e tiraram a oração, não é? Doutora Filó, hoje é domingo. E a minha esposa, eu não sei porquê, eu sei porquê, porque Deus fala com mãe, né, gente? Eu nunca vi mãe errar na minha vida, não vi ainda. Estou para ver uma mãe errar um diagnóstico. E ela falou com o filho assim: cadê aquela pomada que você me pôs doida para comprar, para passar nas espinhas? 13 anos. Ele falou: não sei, porque filho assim, põe a mãe louca, compra pomada, usa uma vez, depois não sabe o que fez com a pomada, não é assim? É assim que a menina. Ah, falou: não sei, mãe, onde é que está a pomada? Essa mãe então foi pegar a mochila do filho. Quando ela pegou a mochila do filho, ela encontrou um fundo falso. O que eles descobriram naquela hora? Que o menino tinha se tornado traficante de cigarro eletrônico. A coisa não está brincadeira. Então, como eles aumentaram o tempo de trabalho, o menino ficava com a avó. Aí, em determinada hora, ele falava com a avó assim: ô vó, deixa eu ir na minha casa só um pouquinho, deixa, pai, só um pouquinho. Era a hora que o motoqueiro ia levar para ele a encomenda. Não é brincadeira, eles dão nó em pingo d'água. Nó em pingo d'água. Falei com a família: mas vocês não estavam rezando o terço todo dia? Ah, doutora, paramos. É isso mesmo. Aonde sai Nossa Senhora, entra o pecado. Ela que eu falei com vocês ontem, que vai pegar os filhos de vocês e ajudá-los na criação. Porque é um desafio de todos os dias. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Chegou no meu consultório um adolescente de moletom preto, com a cabeça coberta, eu já fico assustado. Já fica apavorado. A mãe sentou e ele ficou de pé. A mãe falou assim:
doutora Filó, nós já fomos em 4 dermatologistas, 2 alergistas, e esse menino está com problema na pele que ninguém resolve. Falei, tem uma coisa errada. Não é possível que em 6 médicos, ninguém passou nada que resolveu. Falei com a mãe, então, antes de eu tirar a roupa dele, o que aconteceu com esse menino, se tem 6 meses que vocês estão nessa luta? A mãe sentada, olhou para o filho e falou assim, o que aconteceu com você, meu filho? Falei, como é que é? O que aconteceu? Você não sabe, não está vendo? Ah, doutor, eles estão na idade, fica tudo trancado no quarto. Falei, como é que é? Tem casa, mas não tem república agora? Cada um no seu quarto e ninguém se vê? Está errado. E ninguém sabia informação, falei, fica de cueca para me te ver. Aí chamei a mãe e falei, vem cá, a senhora falou que a lesão é no corpo inteiro dele? Não é. As lesões, na verdade, não é reação alérgica, é onde a boca alcança para ele tirar pedaço dele. Percebeu o sofrimento que está na alma desse adolescente? Percebeu o que está acontecendo com esse adolescente? Que ninguém está vendo porque ele põe roupa e tampa. De vez em quando você tem que ser doido, entra lá e fala, deixa eu ver como é que você está. Bota reparo no seu filho, para que o mundo não roube o seu filho. Acorda enquanto é tempo. Não está uma brincadeira. E a outra coisa, que é um assunto delicado, que eu tenho que falar com vocês, é a pedofilia. É o abuso sexual, gente. Não é brincadeira, eu tenho muita criança abusada. Isso independe da classe financeira. Proteja os filhos de vocês. Protejam. Criança de 3 anos brinca com criança de 3 até 5. Porque por um mistério, até 5 anos, a criança é de uma pureza que me constrange. Quando ela faz 6 anos, ela põe o pé para o outro cair. É impressionante. Muda. É só começar a perceber o olhar dos meninos. Então, eu não deixo uma criança pequena brincar com uma grande sem o meu olho. Não posso. Odeio criança sentada em colo de homem que não seja o pai. Eu gosto de menino no chão, para que eu veja o que está acontecendo. Casa de vó é o maior palco de abuso. Porque casa de mãe é uma delícia, a gente chega e tira o sapato. Começa todo mundo a conversar e os meninos começam a brincar. A gente fala, ô gente, vai brincar lá, ó, que vocês estão atrapalhando. É lá que acontece. Quantos meninos eu estou em tratamento psiquiátrico por causa do abuso lá? Quem abusa é quem está perto. O estranho não vai chegar. Já tive problema com tudo que vocês imaginarem. Olha, menina está de vestido, está de mini saia, ela tem que ter um short por baixo. Porque a criança não tem noção do mal. Mas o adulto que está aqui tem um olhar diferente do meu. Tem que proteger a criança. Nós estamos numa festa de piscina. Eu não tiro a roupinha da criança na frente de todo mundo porque ela é uma criança. Eu tenho que mostrar para ela que o corpo dela é sagrado. Então, se eu falo com ela, eu mostro. Então, ou se eu não for ao banheiro, eu ponho uma toalha, faço uma cabana, alguém entra e troca. Tem que ensinar para o filho que o corpo dele é sagrado. Eu não exponho o meu filho de jeito nenhum. Eu não deixo o filho dormir na casa de vizinho. Não posso. Ser chata, sou chata, louca e neurótica. Porque eu sei o que acontece depois. Não é brincadeira. O abuso sexual, ele é uma cicatriz, é uma tatuagem feita no coração de uma criança que só Deus pode tirar, mas ninguém pode. E eu não posso permitir que uma criança fique machucada pela vida. Já tem os problemas que virão, mas não preciso de somar problema. Não preciso. E essa responsabilidade compete a vocês, pais, a estarem de olho nos filhos de vocês. Os filhos são de vocês. Zelem por eles, olhem por eles. A pessoa fala, te filó, mas nunca vou poder dormir na casa de ninguém. Não, chama as amigas para dormir na sua casa. Porque lá sua mãe está atenta, está vendo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não deixe os adolescentes misturarem energético com cerveja, porque vai ter arritmia e pode morrer. Não deixem, gente. Não, ele vai experimentar bebida porque está dentro de casa. Não pode. Não é não, tem limite. Não pode. É seríssimo. Nós temos que ensinar, que educar. Eu não estou falando que é fácil, não. É um desafio mortal. Mas eu tenho que educar, eu tenho que fazer o meu papel. Então, se por acaso eu não criei os meus filhos ensinando para eles a doçura de um Deus que é Pai, vai chegar um momento na sua vida que seu filho não vai querer escutar falar de Deus, não é assim? Vamos à missa, não vou. Não é assim? Vão rezar, não vou. Então, quando os meninos não quiserem ouvir falar de Deus, vocês vão fazer uma outra coisa. Vocês vão convidar Deus para uma conversa. Convida ele para um chá, para um café, para um vinho, né, para a turma mais sofisticada. Chama ele para uma conversa e fala com ele, sabe aquele menino que o senhor mandou para a gente criar junto de meia? Eu não estou sabendo criar ele não. Está difícil, eu não estou entendendo aquele menino. Me ajuda, me dê sabedoria para criar aquele menino. Me ajuda a colocar ele no seu caminho. Me ajuda, mas não desista do seu filho. Lembra de Santa Mônica, quando falar, Agostinho não vai dar nada na vida. Agostinho era da farra, da bebida. E Santo Agostinho virou santo e doutor da igreja.
Não desista dos filhos de vocês. Todo santo tem um passado, né? Todo pecador tem um futuro. Guarda isso. Então não desista. Filho não é brinquedo. Tira os cabelos da cabeça da gente. Não é fácil. Nós estamos no século neuronal. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, não é assim? Todo mundo. O que será? Onde que estamos errando? Aonde estamos errando? É preciso que a gente pense nisso. E eu queria dizer uma palavra antes da gente acabar, para as mães que perderam seus filhos. É uma coisa tão difícil. E dizer para elas, para as que perderam os filhos em aborto espontâneo. Quem de vocês já leu o livro da Santa Faustina? Jesus um dia mostra para Faustina, lá no céu, fala com ela. Faustina, ela vê o pai e os anjos lá e fala. Jesus fala com ela, Faustina, quem são esses anjos agarrados nas pernas do pai? Aí embaixo, todo agarrado. Santa Faustina fala com ele, não sei, Senhor, o Senhor sabe quem é, eu não sei. Ele fala, essas crianças são aquelas que morreram no útero de suas mães e que um dia o pai vai devolver. Então isso serve de muito consolo e muito conforto. Mas para aquelas mães que perderam seus filhos, não perderam, não é? Tiveram que devolver os seus filhos. Não é fácil. Porque uma das coisas mais difíceis da vida é entender que a gente ama, mas não possui. Eu amo, mas não é meu, é de Deus. Uma das lições mais difíceis era o que eu conversava com os pais no CTI, né? Eu perguntava para eles, por quem você se levanta a cada manhã? Eles falaram, nunca pensei nisso. Falei, é hora de pensar. Você me entregou a coisa mais preciosa que você tem. E a chance de morte é real aqui agora. Se a gente não tem o centro aonde a gente segura e que a onda vai bater, a gente não dá conta de suportar uma hora dessa. Então, que a gente se sinta no momento onde a gente fez tudo que podia fazer e a criança foi, a gente devolve. Por isso que eu falei como é difícil dizer seja feita a vossa santíssima vontade. Quantas vezes eu vivi isso dos lados dos pais. Nós trabalhamos muito lá no CTI a dignidade da morte. Tem uma festa para chegar. Eu falo, mas tem uma festa para quem está chegando de lá, principalmente quando são crianças. Tem uma festa. Então lá no CTI tem uma ordem, uma orientação que não se morre só. Proibido morrer sozinho. A gente morre do lado de quem ama para segurar a mão e dizer, pode ir. E é tão impressionante que a criança, ela precisa da autorização de quem ela mais ama para dizer a ela, pode ir. Quantas vezes eu vi isso? A criança gelada, a criança com frequência cardíaca de 40, esperando a mãe ter coragem de dizer, pode ir. Quando a mãe falava, pode ir, o monitor zerava. Quantas vezes eu vi isso? Mas essa criança ficou conosco por um tempo, para ensinar o que precisava e voltou. Mas de lá está cuidando de nós. De lá está intercedendo por nós. E o encontro está marcado. Essa é a nossa fé. Essa é a beleza da nossa fé. A certeza de um reencontro. Se eu não tivesse certeza absoluta disso, eu não dava conta de ter ficado no CTI 35 anos. Não daria conta de ter ajudado aquelas crianças. Muitas morreram comigo, abraçadas comigo, dançando com elas, sempre cantando com elas, sempre rezando com elas, batizando todas elas que não eram batizadas. Para que pudesse voltar para casa, eu falava com os médicos, se a gente não pode devolver a saúde, que a cura é só de Deus, a gente pode dar para essa criança um prêmio incalculável. Nós vamos dar a ela o céu, então vamos batizá-la, porque ela voltará para casa. É o direito dela de voltar para casa agora, não é? Então eu digo para vocês, coragem, continue, a gente chora e anda e anda. Mas eu quero pedir uma coisa, tomem cuidado com o filho que ficou. Esse é o que mais me preocupa, porque o que foi está com Deus, Nosso Senhor. Nossa Senhora está tomando conta até encontrar. Mas o menino que ficou, porque a gente fica tão voltado na dor por causa do outro, que eu esqueço e eu posso perder os dois. O outro tem uma história para cumprir. O outro eu preciso de ajudar a cumprir o desígnio de Deus na vida dele. E eu tenho um marido para continuar cuidando. Eu tenho uma família, eu tenho uma missão, eu tenho uma profissão. Não é brincadeira o que eu estou falando, mas é preciso prestar atenção no filho que ficou. Porque o filho que ficou começa a pensar assim, uai, quem sabe se eu que tivesse morrido, minha mãe estava mais feliz. Nós perdemos recentemente uma menininha. E quando a mãe chegou, eu encontrei com a família na igreja, e o menino estava com a camisa de futebol com o nome da menina. Eu chamei a mãe e falei, vem cá, tira isso agora. Ele tem a história dele, a vida dele não é carregar a imagem da irmã. Ele tem a história dele para cumprir. Senão a gente fica sempre parado no dia da morte.
A morte já foi dolorosa demais, mas ela passou. A vida tem que continuar. A gente anda e chora, mas anda. Anda porque a gente não anda sozinho. Na certeza de que a vida não vai encerrar ali. Não vai encerrar. Não pode encerrar ali. Então eu tive a graça na minha vida, que eu pedi a Jesus essa graça, de acompanhar a morte do meu pai. Eu falava com Jesus: a hora que meu pai morrer, deixa eu estar com ele, porque eu não quero que ele morra sozinho. Eu quero fazer com ele o que eu faço com as crianças: rezar. Só isso, rezar. Porque Jesus ensinou para Santa Faustina que se a gente rezar o terço da misericórdia diante daquele que está em agonia, ele encurta o tempo. Eu presenciei coisas que eu poderia passar o fim de semana conversando com vocês. E aí, no dia que eu cheguei em Oliveira, meu pai passou mal, internou. E eu sabia que era o fim mesmo, né? E a gente melhora para morrer, né? Meu pai melhorou. E os médicos falaram: filho, eu acho que vai dar tempo de você pegar o avião e levar seu pai para Belo Horizonte. Tudo arrumado, vaga arrumada. E aí é tão impressionante que tudo pronto. E eu cheguei no hospital, a minha irmã falou: o pai melhorou, né? Falei: não, o pai vai morrer. Ela falou: que é isso? O pai vai morrer. Tá bom, não, ele melhorou para morrer. Aí os padres, sempre muito atenciosos, deram unção, foi todo preparado. E aí eu falei com os médicos: se o coração dele, se a pressão começar a cair, a frequência começar a cair, vocês me chamam? Eu quero estar aqui, eu não quero que ele seja reanimado. Eu acredito na vida e abundância. Eu não quero que meu pai viva a qualquer preço. Ele já cumpriu, não quero. Por mais que o ame, quando a gente ama muito, a gente é capaz de dizer ao outro: pode ir, né? Não posso te segurar, a vida é mais, né? A vida é muito mais. Então, quando deu 15 para as 3 da manhã, eles me ligaram. Então eu fui para o hospital, meu irmão me deixou lá. Aí hospital do interior não tem nada, né, gente? Tem ninguém. Passei na porta da capela, fui lá no Santíssimo e falei com Jesus: ô Jesus, hoje é um momento tão difícil. Achei que eu não ia dar conta desse momento. Então eu vim pedir ao Senhor que me dê a mão. Vai comigo, porque eu vou ter que devolver meu pai para o Senhor. Vão comigo, se o Senhor estiver comigo, eu não terei medo, porque eu sei da sua santíssima presença. Então eu fiquei, quando eu cheguei lá, a pressão dele era 1, tomando adrenalina, dobutamina, aquela confusão de CTI. E eu fiquei do lado dele, falei com o médico: vocês vão manter esses remédios? A pressão dele é 1, ele não responde a mais nada, frequência caindo. Ele falou: não posso fazer isso. Aí eu desliguei os remédios, fiquei 3 horas em oração com ele, 3 horas, sem tirar o pé. A paixão da vida do meu pai era Maria, e ele dizia, era a educadora dele. E aí eu fiquei rezando com ele e disse para ele 3 frases. Primeira, porque existe, a gente entra em trabalho de parto para a alma, não é? A alma nasce. A primeira contração dele, que é igual de uma grávida, eu falei com ele, está na primeira carta de João: pai, se teu coração te condena, Deus é maior que teu coração. A segunda, eu falei com ele: não se preocupe com a mãe, nós vamos cuidar. E o Senhor não se preocupe, missão cumprida, porque a maior herança que um pai deixa para o filho é a fé. Dinheiro ele vai trabalhar para ter. A fé, a gente vai vencer o mundo. E a terceira frase que eu quero encerrar é: pai, não tenha medo de nada, de nada, de nada. Você vai encontrar com seu pai, não é um padrasto, porque não fomos feitos para a dor, fomos feitos para o amor. E a última palavra da nossa vida não é dor, é ressurreição. Não é morte. Não nascemos para morrer, nascemos para voltar para casa e nascer para o Pai. Então, não tenham medo. Não tenham medo de acreditar nisso que eu estou dizendo para vocês. A nossa vida é eterna. A proposta de Deus para nós é algo que a gente não tem condição de descrever o que tem preparado para aqueles que o amam. Então agora nós vamos receber aquele que é o autor da vida. E se existe um outro livro que eu posso indicar para vocês, se alguém não leu, o título é em latim, mas é claro que ele é em português, então eu não tinha lido. Esse chama Ensino Iesu, I-N-S-U-N-U, Jesus. É de coração para coração. É Jesus que chama o monge para poder fazer o papel de todos os sacerdotes que não fazem adoração. E Jesus nos ensina a adorar. Então ele fala uma coisa linda que eu quero ensinar para vocês, entre tantas coisas. Ele fala: quando você vier me ver, eu espero que você esteja feliz, porque eu já estou feliz porque você veio. Ele diz: e quando você chegar aqui, olha a frase: traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. A solução eu as tenho. Não tente dar solução para Deus, Ele é Deus. E a outra coisa que Ele ensinou: quando você vier aqui me adorar e quiser interceder por alguém, repita para mim o que foi dito quando Lázaro estava doente. E você vai dizer assim: Jesus, o meu marido, a quem tu amas, está doente. Não conte mais nada, não precisa. Confie no amor que eu tenho por ele ou por ela, e eu vou cuidar. E não fique preocupado com o que eu estou fazendo com a vida dele.
porque preocupe somente com a sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Então agora nós vamos nos colocar na posição para receber Jesus. Coloque seus problemas diante dele, todos os seus problemas. Coloque tudo aquilo que te angustia hoje, porque a solução somente ele tem. Vamos receber Jesus. Doutora Filó, que mensagem perfeita para os dias atuais. Hoje, Deus nos recordou que educar um filho é muito mais do que cuidar do seu crescimento físico. É formar um coração para o céu. Em um mundo que tenta afastar nossas famílias de Deus, somos chamados a permanecer firmes na oração, na Eucaristia, na vida sacramental e no amor vivido dentro de casa. Talvez você tenha chegado até aqui preocupado com seus filhos, com sua família, ou até mesmo sentindo que falhou em algum momento da caminhada. Mas nunca se esqueça, enquanto houver oração, haverá esperança. Enquanto houver fé, Deus continuará escrevendo uma nova história. Nunca desista daqueles que o Senhor colocou sob os seus cuidados. Confie, persevere e entregue cada preocupação nas mãos de Jesus. Porque aquilo que parece impossível para nós é completamente possível para Deus. Que Nossa Senhora cubra sua casa com seu manto, fortaleça seu coração e conduza seus filhos pelo caminho da santidade. E que São José ensine cada pai e cada mãe a proteger, amar e conduzir sua família com sabedoria, coragem e fidelidade. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Talvez Deus queira alcançar uma família através de você. Deixe também o seu like, porque isso ajuda esta mensagem de esperança a chegar a muito mais pessoas. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e caminhe conosco. Aqui, todos os dias, buscamos fortalecer nossa fé, encontrar paz em Deus e aprender a viver o Evangelho em nossa vida. Que Deus o abençoe e que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. E que a paz de Cristo permaneça para sempre em seu coração. Amém. Agora, vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti a minha família e de modo especial os meus filhos. Dá-me sabedoria para educá-los com amor, firmeza e fé, sem jamais me afastar da Tua vontade. Livra o nosso lar de todo o mal, protege nossos corações das armadilhas do mundo e faz da nossa casa um lar de oração, paz e união. Que nunca nos falte o desejo de Te buscar na Eucaristia, na palavra e na vida de cada dia. Maria Santíssima, cobre nossa família com o Teu manto e ensina-nos a confiar plenamente em Deus. São José, guarda nossos lares e fortalece todos os pais e mães em sua missão. Senhor, eu entrego em Tuas mãos todas as minhas preocupações, porque sei que a solução está contigo. Que a minha família pertença sempre a Ti e caminhe unido rumo ao céu. Amém. Vamos também fazer a oração para o Santo Anjo da Guarda, para pedirmos proteção aos nossos filhos. Que ele sempre os acompanhe e que proteja e guarde e livre de todo o mal. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.